Graça e paz, irmãos. Hoje é o nosso 11º áudio do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. Por que precisamos de recepcionistas? Esta é uma pergunta justa. Não deveríamos esperar que todos os membros da igreja fossem simpáticos e amigáveis com os visitantes? Por que precisamos pedir para que as pessoas façam aquilo que deveriam fazer naturalmente? Talvez essa abordagem funcionasse de um modo ideal em uma organização ideal, com pessoas ideais, mas esse não é o nosso mundo e essa não é a nossa igreja. Portanto, há 3 razões pelas quais precisamos muito de ministérios de recepção. O ministério de recepção é um ministério focado. Muitos de nossos membros já estão envolvidos em outros ministérios. Os líderes que cuidam de crianças não podem ir ao estacionamento para receber os visitantes. A equipe de adoração está sempre fazendo ajustes rápidos antes do início do culto e não pode deixar o que está fazendo para receber as pessoas na porta da igreja. A professora da escola dominical ou de pequenos grupos está esperando a chegada dos outros membros de sua sala. Ela não pode sair da sala para recepcionar os visitantes. Precisamos de pessoas cujo foco exclusivo seja o seu ministério, seja receber as pessoas. Precisamos de membros da igreja que compreendam que os recepcionistas fazem mais do que simplesmente saudar as pessoas em sua chegada. Precisamos que os recepcionistas orem pelos encontros que terão a cada semana. Alguns recepcionistas terão um encontro divino com um visitante. O homem, a mulher ou a criança que visita a sua igreja vem com expectativas e necessidades. A linha de frente do ministério está nas mãos dos recepcionistas. Falando em termos simples, o ministério de recepção e boas-vindas é importante demais para ser tratado como um pensamento vago na vida da igreja. Como observei anteriormente, tenho trabalhado como consultor de igrejas há mais de 3 décadas. Tenho visto a incrível diferença que faz um bom ministério de recepção e boas-vindas. Conheço igrejas nas quais o ministério de recepção e boas-vindas foi usado por Deus como uma das ferramentas para gerar uma verdadeira transformação e revitalização na congregação. E conheço pessoas que não eram seguidoras de Cristo e foram grandemente influenciadas em direção ao Evangelho por intermédio de recepcionistas. Nossas igrejas precisam de recepcionistas. Nossas congregações precisam levar esse ministério a sério e transformá-lo em uma parte fundamental da vida da igreja. Direciona as pessoas para locais estratégicos. Você já imaginou entrar em um restaurante e descobrir que o ou a recepcionista está em algum lugar da cozinha? Você procuraria por essa pessoa caso ela não estivesse ali para recebê-lo? Um ou uma recepcionista é um líder no ministério. É fundamental que esses líderes estejam estrategicamente posicionados nos locais em que farão as primeiras e poderosas conexões com os visitantes. Quando temos um bom ministério de recepção e boas-vindas em nossa igreja, sabemos onde cada recepcionista ficará posicionado. Sabemos os detalhes de cada uma das tarefas atribuídas aos recepcionistas. Veja, se um ministério de recepção e boas-vindas organizado é improvável que Veja, sem um ministério de recepção e boas-vindas organizados, é improvável que estejamos onde os visitantes estão. É provável que não os vejamos chegar. Não é nenhum exagero dizer que a presença de recepcionistas em locais estratégicos pode muito bem causar um impacto positivo e eterno na vida de uma pessoa em relação ao Evangelho. É importante assim. Delimita o horário de trabalho dos voluntários. Certo pastor entrou em contato comigo com um sentimento de desespero.
ele me pediu uma consultoria com a finalidade específica de descobrir por que os visitantes chegavam atrasados aos cultos de adoração. Esse era um padrão consistente e preocupante. As pessoas que trabalhavam no Ministério Infantil ficavam frustradas porque os filhos dos visitantes sempre chegavam atrasados. Por essa razão, os irmãos não podiam iniciar as aulas no horário correto, prejudicando assim as crianças que chegavam na hora certa. Os recepcionistas também tinham seus desafios. Eles queriam estar a postos quando os visitantes chegassem, mas muitos visitantes chegavam atrasados. Sendo assim, os recepcionistas precisavam esperar a chegada dos visitantes para que pudessem participar do culto. As queixas entre os membros cresciam à medida que esse padrão continuava. Então o pastor me chamou para uma das consultorias mais focadas que eu já havia realizado. Por favor, nos diga, disse ele, quais são as nossas opções em relação aos visitantes que chegam atrasados? Meu processo foi simples. Trabalhei como um dos recepcionistas. Quando um visitante chegava atrasado, eu fazia 3 ou 4 perguntas breves, incluindo uma pergunta amigável sobre seu atraso. Resolvi o ministério na tarde do domingo. O pastor pensou que eu fosse um gênio. Sua avaliação sobre mim foi superestimada. Na verdade, eu soube a resposta assim que conversei com a primeira visitante que chegou atrasada. Ela me disse que não estava atrasada. Fiquei confuso e acessei o site da igreja. O horário do culto estava errado. O site da igreja havia sido reformulado algumas semanas antes. No processo, o horário do culto foi registrado incorretamente, 15 minutos mais tarde, e em relação ao horário correto. De fato, como observei em um dos capítulos anteriores, vi esse erro mais uma vez. O pastor ficou envergonhado. Fiquei muito feliz e entusiasmado porque o problema foi resolvido. Há muitas lições nessa história, mas vamos focar em uma delas. Todos os obreiros da igreja estavam esperando os visitantes, ainda que isso lhes causasse alguns inconvenientes. Eles queriam estar no lugar certo e na hora certa quando os visitantes chegassem. Minha orientação para o pastor segue essa linha de raciocínio. Um dos muitos motivos pelos quais devemos ter um ministério de recepção e boas-vindas é receber os visitantes no horário específico em que eles chegam. Queremos que nossas congregações sejam igrejas acolhedoras, mas não podemos receber pessoas que entram na igreja sem percebermos. Além de locais específicos, os recepcionistas também precisam estar presentes em horários específicos. Falando sobre locais específicos, onde os recepcionistas ficam posicionados nas igrejas acolhedoras mais eficazes? Nas igrejas mais eficazes, os recepcionistas ficam em pelo menos 6 locais. Locais estratégicos para recepcionistas. Todas as igrejas são diferentes, por isso não devemos tratar essa questão de forma padronizada em todas as congregações. Entretanto, nos ministérios de recepção e boas-vindas mais eficazes, notamos um padrão consistente em relação à localização dos recepcionistas. O estacionamento. Por alguma razão, tenho dificuldade em convencer os líderes da igreja sobre a importância de colocar recepcionistas no estacionamento. As desculpas são comuns. Somos uma igreja pequena, não precisamos de recepcionistas no estacionamento. Os recepcionistas não teriam nada para fazer ali. Nossas sinalizações cumprem esse papel. Não precisamos desses recepcionistas. Colocar recepcionistas no estacionamento é essencial. Eles causam a primeira impressão aos visitantes. Seu papel pode ser simplesmente acenar ou sorrir. Se necessário, eles podem direcionar os visitantes às vagas específicas. Podem oferecer assistência quando as condições climáticas estiverem ruins. Podem abrir as portas dos carros para que os pais peguem seus filhos pequenos. Eles podem simplesmente responder às perguntas. Entenda, se sua igreja não tiver recepcionistas no estacionamento, ficará perdendo uma excelente oportunidade de causar uma ótima
primeira impressão. Porém, pelo menos 10% das igrejas às quais prestei consultoria tinham recepcionistas no estacionamento ou consideravam tê-los. As entradas. Esse local é óbvio, mas muitas vezes negligenciado. As igrejas precisam de pelo menos um recepcionista em cada entrada por onde um visitante pode chegar. Mas permita-me compartilhar os pontos em que muitas igrejas cometem erros. Primeiro, elas não consideram todas as entradas através das quais o visitante pode chegar. A maioria das igrejas tem uma entrada principal para os cultos de adoração. Espera-se que haja sinalizações claras direcionando os visitantes a essa entrada. Mas tenho ido a muitas igrejas às quais alguns dos visitantes escolhem outro caminho. Por exemplo, estive em uma igreja onde muitos dos visitantes entravam pela porta lateral, que ficava em frente ao estacionamento, destinado a eles. Porém, alguns convidados entravam pela porta principal, que ficava de frente para a rua. Os visitantes que chegavam pela porta lateral eram calorosamente recebidos, mas aqueles que entravam pela porta da frente eram totalmente ignorados. Estou certo de que essa congregação era uma igreja simpática e amigável, e que jamais ignoraria um visitante intencionalmente, mas ela o fazia. E tenho certeza de que, se entrevistássemos os visitantes ignorados, a taxa de retorno seria muito menor comparada à dos visitantes que foram bem recebidos. Há um segundo fator que não é tão óbvio. Descobrimos que os visitantes reagem melhor quando os recepcionistas ficam do lado de fora da entrada em vez de ficar do lado de dentro. Os visitantes ficam um pouco apreensivos ao entrarem na igreja. Eles ficam mais tranquilos e animados quando veem recepcionistas esperando por eles do lado de fora. A localização do recepcionista é realmente importante. Ficamos por aqui, amados. Terminamos a nossa leitura e amanhã continuaremos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.